Bom dia, pelotão 459. Como que vocês estão para mais uma segunda-feira? Já coloca aqui, bora. Estamos ao vivo para mais uma semana. Estamos ao vivo para mais uma segunda-feira. Mais uma manhã. Tô vendo o pessoal falando aí do triatlon. Quantos acompanharam aí a chegada ontem? Você estava acompanhando aí ao vivo ou não? Foi muito massa, é emocionante de ver, muito bom de ver. Espero que você tenha se sentido parte disso e se sentido motivado, ativado a fazer também aquilo que precisa ser feito. Foi muito top, muito massa, é muito bom ver o resultado do trabalho de alguém, né? E essa alegria tem que ativar você, tem que fazer você se sentir realmente desafiado, desafiado a fazer também coisas que você nunca fez, decidido a fazer coisas que você nunca fez. Então, é você olhar para o resultado de uma prova daquela e falar assim, da próxima vez quem vai estar lá vai ser eu, no próximo ano eu vou estar lá. Não, Ricardo, mas tem uma prova daqui tantos dias. Deixa eu te falar, coloca só uma decisão no seu coração. Uma decisão no seu coração. Você precisa ser uma pessoa decidida. Decidida. Bora fazer o nosso CCC aí. Ricardo, o que é CCC? Você já chega aqui curtindo. Primeira coisa que você faz, você pega esse dedinho aí do joinha, você curte essa mensagem para que ela seja tracionada, entregue para mais pessoas. Depois você vai pegar e vai comentar. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. E a terceira coisa que você vai fazer é compartilhar. Você vai pegar esse link aqui e vai jogar lá dentro do seu grupo do WhatsApp, no seu grupo de transbordo. Você vai enviar lá para as pessoas que precisam despertar e acordar. Tem pessoas que não conseguem achar o link, tem pessoas que não atualizam o YouTube, então você já manda o link lá para ela, você que já está aqui, você já encaminha o link para essa pessoa para que ela também esteja junto com a gente, para que ela não perca nada daquilo que nós vamos falar aqui hoje. E lembrando que daqui a pouquinho, hoje é um dia de primícias. Então, você que já está aqui com a gente, se prepara aí que daqui a pouquinho, logo mais às 7 horas da manhã, a gente tem aqui também o nosso primícias e vai ser mais um dia exponencial para cada um de nós, mais um dia extraordinário, um dia da gente realmente se alegrar com tudo aquilo que a gente vai viver, com tudo aquilo que a gente vai desfrutar. Escreve aí, hoje é um grande dia. Hoje é um grande dia. Ricardo, por que é um grande dia? Porque cada dia que você acorda, você tem a oportunidade de escrever uma nova história. Tem muitas pessoas que querem mudar a história que passou e ficam paralisadas, ficam neutralizadas, ficam desesperadas. O que mais que as pessoas ficam desanimadas porque elas querem mudar o que aconteceu ontem? Deixa eu te falar, o grande segredo não é mudar o que aconteceu ontem, é mudar o que vai acontecer agora. O grande segredo está no hoje, o grande segredo está no agora. O grande segredo está nesse momento que você vai viver aqui hoje, que você vai viver aqui agora. Não tem como você colocar energia para mudar o seu passado. Essa é uma das coisas que mais tem acontecido com as pessoas nos dias de hoje. Elas focam muita energia naquilo que já passou. Muita energia. Então, deixa eu te falar. Já passou 10%. 10% da sua energia naquilo que já passou. E para quê? Se já foi, anota isso aí. Você vai usar 10% no que já passou, 60% no que você está vivendo hoje e 30% para projetar o seu futuro, para mentalizar o seu futuro. Então você precisa verdadeiramente usar 10% só
da sua energia cerebral para pensar nas coisas que já passaram. Quantas pessoas que não estão vivendo no hoje, elas já acordaram, mas ainda não despertaram. Elas acordaram, mas tudo que elas fazem está voltado para trás. Você sabe, eu tive um problema bem sério com meu pai. Bem sério. Eu passei, eu não me lembro mais, foram 6 anos ou 8 anos, sem falar com meu pai, sem conectar com meu pai. E eu fazia algo a respeito da minha vida. Eu culpava o meu passado por aquilo que não acontecia no meu presente. Eu culpava o meu passado e eu culpava o meu pai por aquilo que eu não estava vivendo, por aquilo que eu não estava desfrutando, por aquilo que eu não estava acessando. Eu culpava alguém pela minha falta de resultados. Eu vivia no meu passado, eu vivia uma história que eu não estava resolvendo. Eu vivia algo que eu não conseguia transformar dentro da minha cabeça. É muito ruim quando você coloca mais do que 10% no seu passado, da sua energia. Você sabe que uma coisa ruim que acontece com muitas pessoas, elas vivem de glórias passadas. Elas vivem de glórias passadas. Elas vivem contando testemunhos antigos. Elas vivem contando testemunhos de coisas que já passaram, que já não vão voltar mais, que não vão tracionar elas e levar elas para a próxima fase. Ricardo, nós vamos falar do que hoje? Do poder da decisão. O poder da decisão. E o poder da decisão está no agora. O poder da decisão está no agora. Quantas pessoas estão depressivas, vivendo um processo de depressão, porque estão focadas no que aconteceu. Estão focadas nas coisas ruins que já passaram. Nas coisas ruins que já passaram. É terrível isso. Terrível, 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 terrível. Então, onde é que você tem que focar? Você tem que focar só 10% no que passou. 10%. Você não pode gastar energia no que passou. E o que você faz com o que passou? Aprende. E celebra aquilo que passou. Porque já ficou para trás. Já ficou para trás. E agora, o que eu faço, Ricardo, com agora? Agora é hora de você focar 70%, na verdade. 70%. 70% no que você vai fazer hoje. Hoje é mais uma segunda-feira para você? Hoje é mais um dia para você? Ou hoje é um dia verdadeiramente diferente? Ricardo, o que vai definir se o meu dia é diferente ou não? A maneira como você acordou. Ricardo, conseguiu curar o passado com seu pai? Sim. Eu fui pessoalmente resolver isso com ele. Ele ainda é vivo. E eu fui pessoalmente resolver isso com ele. Foi bem difícil. Foi bem difícil, depois de 8 anos sem falar com ele, culpando a ele e não vivendo a minha história, contando uma historinha para mim mesmo a respeito da minha falta de resultado. Eu fui lá e resolvi. E você sabe, muitas vezes para você que vai resolver o seu passado, se for com seu pai, eu ouvi algo muito duro, depois de muitos anos sem falar com meu pai, eu sentei para falar com ele, eu viajei 2.000 quilômetros para falar com ele. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu quero conversar com o senhor. Ele falou assim, eu não tenho nada para falar com você. Eu falei, não, mas eu preciso falar. Ele falou assim, você nem é meu filho. Eu não tenho nada para ouvir e nada para falar. Rapaz, ainda que você esteja 8 anos sem falar com aquela pessoa, 8 anos culpando aquela pessoa, você ouvir isso é um negócio pesado.
Você ouvir isso daquele que é o seu pai, é um negócio pesado. Aí você fala assim, cara, vai acabar aqui agora? Eu tinha 22 anos. E eu falei assim, olha, se você tem para falar, eu não sei, mas você tem para ouvir. Quando você saiu de casa, eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu falei assim, eu era um menino. Hoje eu sou um homem, eu vou falar tudo que eu vim aqui falar. Foi muito pesado esse dia, porque no dia que eu cheguei no final da tarde. Ele foi dormir sem falar comigo. Ele foi dormir sem falar comigo, ele não me deu boa noite. E aí eu estava conversando lá com o meu tio, trocando ideia com ele, entendendo o que, que ele passou. Ele separou da minha mãe, divorciou da minha mãe, isso há muito tempo, muitos anos. Isso já tem mais de 20 anos. E aí eu falei tudo que eu tinha que falar, e eu falei assim, eu te perdoo. E eu libero perdão para você. E eu te peço perdão. E ele não falou nada, vocês acreditam? Ele não falou nada, absolutamente nada. Mas aquilo foi libertador para mim, porque eu vivia com a minha energia mental totalmente vinculada ao meu passado. Então, todas as dificuldades que eu vivi, eu falava: se o meu pai não tivesse feito isso, se o meu pai não tivesse decidido isso, se o meu pai, ou seja, eu pegava a minha história e trazia-la de volta, culpava alguém, nunca vivia nada, nunca decidia nada, nunca mudava nada. E isso foi lá em 2007, esse acontecimento. Lá em 2007, desse dia para cá, minha vida transformou. Porque eu resolvi o meu passado. Eu resolvi o meu passado e eu parei de gastar energia com o que estava lá atrás. E aí, depois de eu falar com ele, levantei sem ele falar nada. Deu umas 2 horas, eu acho, ele voltou e ele falou assim: eu também te perdoo, você é meu filho. Hoje a gente se relaciona muito bem. Ele vem na minha casa, eu vou na casa dele, a gente se visita, a gente se fala, mas foi um dia pesado que tinha que acontecer. Tinha que acontecer. E não foi fácil, eu ainda era jovem, jovem assim, né? 22 anos. Eu tive que tomar essa decisão. E eu fiz uma viagem para ir lá pessoalmente resolver com ele. Eu vi que alguém perguntou assim, Ricardo, e se meu pai já não estiver mais aqui? Você pode resolver isso também. Você pode resolver isso mentalmente. Resolver isso na sua cabeça. Mas uma coisa que você precisa fazer é resolver essa história. É tirar isso da sua cabeça e não voltar mais atrás, e não viver mais do seu passado. Não ficar mais pescando no mar do esquecimento. Não ficar mais voltando toda hora em histórias que já aconteceram. Deixa eu te falar, essa é uma história ruim. Essa é uma história ruim. Mas qual que é o problema de ficar vivendo o passado? É você ter um bom passado e falar assim, não, cara, eu vou contar uma história para você, e você sempre fica contando a mesma história de algo que aconteceu há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, e nunca tem nada novo. Por quê? Porque nunca decidiu mais nada. Nunca decidiu mais nada. Ei, deixa eu te falar, a sua vida não é um filme que já encerrou. A sua vida é um filme que está acontecendo. A sua vida é um filme que está acontecendo. Acontecendo. Você precisa escrever e reescrever essas histórias todos os dias. Todos os dias. Mas quem é que escreve história todos os dias? Quem decide. Quem decide? Quem decide está escrevendo a sua história todos os dias. Existe uma coisa que as pessoas falam muito. Deixa eu te falar, escreve uma frase aí, digita isso aí. Não existe fracasso. Existem desistentes. Não existe fracasso. Errar não é um fracasso.
O verdadeiro fracasso é desistir. É você tomar uma decisão e abrir uma concessão. Eu falei para as pessoas, quinta e sexta, a gente estava numa imersão, e eu falei para eles, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Depois que você tomou uma decisão, não abra concessão. Não fique abrindo concessões em decisões que você já tomou. Isso demonstra que você é fraco nas suas decisões. Não existe fracasso, existe desistência. As coisas que você não viveu até hoje é porque você desistiu no meio do caminho. Os resultados que você não teve até hoje é porque você parou no meio do caminho. As coisas que você não alcançou até hoje foi porque você tinha decidido algo. E quando veio a primeira dificuldade, você abandonou o que você tinha decidido. Você tomou uma decisão e abriu uma concessão. Ah, eu fracassei. Não, fracassou quem desistiu. Fracassou é quem desistiu. Quem parou no meio do caminho. Escreve assim, eu sou imparável. Eu sou imparável. Você tem que se tornar alguém imparável. Não dá para presumir que a vida vai ser fácil para todo mundo. Não, não é sobre ser fácil, é sobre ser resiliente. É sobre ser mais forte que as dificuldades que vão te importunar todos os dias. Existe uma grande ilusão na cabeça de muitas pessoas. Ah, se for de Deus vai ser fácil. Deixa eu te falar, no meio da vontade de Deus tem tempestade. No meio da vontade de Deus existem várias tempestades e quem está decidido não para nem por conta da tempestade. Não para por nada. Tem muitas pessoas impressionadas com a tempestade, quando na verdade a tempestade é uma grande oportunidade. Escreve assim, ó, tempestade é igual oportunidade. Tempestade é igual a oportunidade. Porque é na tempestade que a gente separa os homens dos meninos, é na tempestade que a gente confirma as nossas convicções, é na tempestade que a gente checa o nosso coração, é na tempestade que você tem uma oportunidade de conhecer em você aquilo que você não sabia que você tinha. Conhecer em você, perceber em você uma força, uma resiliência que você não sabia que você tinha. É só no dia da tempestade que você vai ter a oportunidade de andar por sobre as águas. É só na tempestade que você vai ter a oportunidade de verdadeiramente forjar quem você é e mostrar para você a capacidade que você tem. Porque pessoas fracas, elas não decidem, elas querem. Como assim, Ricardo? Querer não é poder. Querer não é poder. Tem muitas pessoas que falam assim, querer é poder. Eu conheço um monte de gente que quer um monte de coisas, mas nunca faz nada. Eu conheço várias pessoas que falam assim, querer é poder. Querer é poder, deixa eu te falar. Quantas pessoas que você conhece que querem muitas coisas, mas não se posicionam para viver essas coisas? Você conhece muita gente que quer ir para os Estados Unidos, mas não tem um passaporte, não tira um visto, não faz uma aula básica de inglês, ou seja, não faz nada. Ela não decidiu ir para lugar nenhum. Ela falou assim, eu quero. Tipo assim, se um dia der certo, eu vou. Se um dia aparecer uma oportunidade, eu vou. Deixa eu te falar, não existem oportunidades para quem não está preparado. Não existe. Não existe. Não existe oportunidade para quem não se move, não existe oportunidade para quem não sai do lugar, não existe. Decisão é poder.
Aí eu decidi ir para os Estados Unidos, eu fiz o meu passaporte, eu tirei o meu visto, eu estou aprendendo uma noção básica de inglês, eu estou me conectando com pessoas que já foram para lá, eu estou falando sobre isso, convivendo em ambientes assim, eu estou verdadeiramente decidido. Decidido. Ah, eu quero. Não, a partir de hoje você não vai mais querer, você vai decidir. Você vai decidir. Anota isso que eu falei, talvez você não percebeu. Ao tomar uma decisão, não abra uma concessão. Crianças, elas são interessantes. As meninas, muitas vezes, elas me pedem alguma coisa e elas fazem isso com a mãe também, elas fazem isso com todo mundo. Elas perguntam uma vez uma coisa e depois elas voltam. Hein, papai, será que não podia fazer só dessa vez assim? Será que não dava para fazer só agora assim? Crianças, elas fazem testes com você que talvez você não percebe. Elas te perguntam uma coisa e depois elas voltam e elas tentam mudar a sua decisão. Elas querem que você abra uma concessão. Se você fizer uma vez, você está enroscado. Se você fizer uma vez, você está enroscado. Então, não abra concessões nas suas decisões. E quando uma decisão quebra princípios, é uma decisão tola, não deve ser tomada. Não deve ser tomada, em hipótese nenhuma. Se você é consciente disso, não faça. Se você é consciente disso, não faça. Sabe qual que é a real? A gente vive numa geração que está pegando assim a sua história e colocando na mão de outra pessoa, para outra pessoa escrever e contar a história dela. Você tem que parar de ser o coadjuvante da sua própria história. Você tem que parar de ver a sua história sendo contada por outras pessoas. Você tem que parar de ver a sua história na mão de outras pessoas. Você precisa começar a pegar agora e tomar o controle da sua história. Tomar o controle da sua história. Falar assim, a minha vida, a minha história, o meu roteiro, é eu quem vou definir. É eu quem vou resolver, é eu quem vou fazer por onde, eu vou fazer acontecer. É tudo sobre mim. É tudo sobre a minha decisão. Ricardo, e se eu errar, tá tudo certo, vai lá e corrige o erro. O problema não é errar. O problema não é errar, o problema não é fazer nada de que seja um fracasso aparente para você. O problema é desistir. Desistir é o problema. Parar no meio do caminho é o problema. Você precisa não parar mais. Anota uma frase aí, a sua vida começa quando você sai da sua zona de conforto. A sua vida começa quando você sai da zona de conforto. É só aí que a sua vida começa. Na maioria das vezes, as suas decisões mais importantes, elas vão te tirar da zona de conforto. A maioria das decisões que você vai tomar, que são relevantes, elas vão te tirar da zona de conforto. E aí que sua vida vai começar. Ricardo, mas vai virar uma bagunça. Vai ser algo novo. Deixa eu te falar. Pablo fala isso milhares e milhares de vezes. Eu vou repetir isso para você. Fuja desse conceito de estabilidade na sua vida. Ah, não, sabe o que é, Ricardo? Eu quero fazer isso, isso, isso para ter uma vida estável. Eu só quero estabilidade, cara. Eu só quero, assim, poder ganhar 10 mil por mês, 20 mil por mês, 50 mil por mês. E olha, ficar tranquilo, não precisar me preocupar mais e aposentar quando eu tiver 60 anos, ir lá morar na chácara e acabar com a minha vida. Estabilidade não existe. Estabilidade é média. Estabilidade é ser mediano.
Estabilidade é zerar suas capacidades. Estabilidade é nunca se desafiar a fazer algo novo. O que você vai decidir hoje a fazer que você ainda não fez? O que você vai decidir hoje a fazer que você ainda não fez? Mas é uma decisão firme dentro de você. É uma decisão firme. Tem que parar com essa zona de conforto e falar assim, isso não existe. Essa estabilidade que eu sempre procurei, sabe? Eu ouvi por muitos anos, tem que fazer uma faculdade para passar em um concurso público para ter estabilidade, porque funcionários públicos não podem ganhar conta. Meu Deus do céu. Você pode passar uma vida inteira ganhando um salário que muitas vezes, no melhor cenário, é 20 vezes menor do que você tem capacidade de fazer, mas pelo menos ninguém pode te mandar embora. Você tem estabilidade. Você tem segurança. Deixa eu te falar, pessoas decididas, elas vivem uma vida que para muitos é uma vida maluca, louca e uma vida de insegurança, porque decidem fazer coisas novas todos os dias. Decidem fazer testes todos os dias. Decidem fazer novos testes todos os dias. Eu quero que você escreva aí agora, a sua tarefa é o que você vai testar de novo essa semana. Quais são os novos testes que você vai fazer essa semana? Quais são? Escreve no seu caderno de anotação. Quais são os testes que você vai fazer? Quais são as coisas novas que você vai testar essa semana? Quais são as novas possibilidades que você vai testar essa semana? Qual é a firme decisão que você tem no seu coração? Ricardo, por que eu não avanço? Você quer saber por que você não avança? Porque você fica contando história para você mesmo. Deixa eu te perguntar, quais são as historinhas que você tem contado para você? Quais são as historinhas que você tem contado para você? Isso aqui que é interessante, nesse negócio de história. Tem histórias que são mentirosas. Tem histórias mentirosas, mas tem histórias verdadeiras. E também tem histórias que são uma brincadeira. Qual é a história que você está contando para você? Ricardo, qual que é uma história mentirosa? Você quer saber uma história mentirosa que você conta para você? Que é um jargãozinho na sua cabeça? Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. É uma mentira. Só que você conta essa mentira. É o seu amuleto. Você se apoia nisso. É uma historinha que você conta. Pau que nasce torto nunca se endireita. Não, não tem jeito mais para mim. Não, eu já estou muito velho. É uma história que para muitas pessoas parece verdadeira. É a historinha verdadeira. Se eu te falar, tem uma mentira que você está contando. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Pau que nasce torto nunca se endireita. Se eu te falar, se você for estudar sobre perfil comportamental, você vai ver que existem perfis comportamentais. Só deixa eu te falar uma coisa. Não seja uma pessoa bitolada que vai viver a sua vida definida por um perfil comportamental. Você tem a capacidade de mudar qualquer coisa na sua história, desde que você decida. Desde que você decida. Ah, existe uma história mentirosa que você está contando. Isso é só para alguns. Isso é para algumas pessoas especiais. Ah, Deus ama mais uns do que outros. Ah, o Pablo é especial. Ah, o Ricardo é especial. Ah, o João é especial. É por isso que eles fazem isso. É a mentira que você conta. É a historinha que você conta para você para não ter resultados e você condiciona o seu cérebro a contar essa história. Aí você fica, mais leve, porque afinal de contas,
Não. Qualquer uma história que as pessoas contaram muito, 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 muito. E elas começaram a contar, e tem pessoas que contam até hoje. Ei, por que você está vivendo isso? Por que a sua empresa está assim? Por que seus resultados estão assim? Por que a sua vida financeira está assim? Você não sabe, cara, quando a pandemia, aquela pandemia de 2 anos atrás, não, aquela pandemia durou 2 anos, só que na verdade está durando 4 anos, ela me afetou muito. A pandemia foi uma verdade, mas deixa eu te falar, tem muitas pessoas que ficaram milionárias na pandemia. Milionárias na pandemia. Mas a pandemia é uma verdade. É uma historinha verdadeira que você conta. Ah, eu não faço testes, ah, eu não invisto porque é perigoso. É perigoso. É perigoso investir, você pode perder. Só que muito mais perigoso é passar uma vida inteira sem não decidir nada. E não ter nenhuma história para contar. Nem uma história do seu fracasso. Nenhuma história. Nenhuma. Mas pode ser uma historinha verdadeira que você está contando. Nossa, a pandemia. Hã? Quando que vai acabar a pandemia na sua cabeça? Quando? Tem pessoas contando histórias que são verdadeiras. Cara, tem umas frases que o brasileiro usa que são terríveis. Se você soubesse da minha história, você ia me ajudar. Esses dias eu tava. Esses dias eu tava negociando algo e a pessoa falou isso. As pessoas usam muito essa historinha na hora de uma negociação. Se você soubesse a minha história, você ia me pagar mais caro por isso. Se você soubesse a minha história, você ia chorar junto comigo. Muitas vezes, escuta o que eu vou te falar. Muitas vezes, você está usando o seu fracasso como uma historinha verdadeira para comover os outros e tentar mudar os outros ao invés de mudar a si mesmo. Escuta o que eu acabei de falar. Muitas vezes você está pegando a historinha dos seus problemas para tentar, assim, com a sua história terrível, comover alguém para ganhar alguma coisa, ao invés de decidir algo novo e transformar sua história de uma vez por todas e nunca mais contar essa ladainha para tentar mover o coração de alguém, sensibilizar alguém, porque você não decidiu desde o dia que essa história aconteceu na sua vida. Quando que você vai parar de contar essa história? Quando? E tem uma história que é brincadeira. Tem uma história que é aquela brincadeirinha. Eu vou usar uma que é a que eu mais ouvi já. O que é essa barriga aí, amigo? Que barriga que é essa? Isso aqui não é barriga, não. Isso aqui é charme. Tem uns que falam que não, isso aqui não é barriga, não. Isso aqui é calinho sexual. É uma historinha alegre, é uma historinha animada, é uma historinha de brincadeira. É, brincadeira é o que você está fazendo com a sua vida. A sua vida é uma brincadeira, é por isso que ninguém acredita em você, porque você não tem resultado, aí você fica contando historinha para todo mundo, ao invés de decidir e mudar de uma vez por todas. Tem historinhas que são brincadeira. Quem é que muda de verdade? É quem decide. Chega de contar histórias. Chega de entregar a sua vida para que outros contem a sua história. Ricardo, eu vou fracassar. Você pode errar, nunca falhar. Você pode errar e erre muitas vezes, mas erre em coisas novas. Erre em coisas novas, erre em coisas diferentes todos os dias. Não é sobre errar, é sobre não decidir. Não tenha medo dos erros. Não tenha medo dos erros.
tenha medo, não é medo, não tenha receio dos erros, tenha receio da inércia. Ricardo, eu não sei se eu estou disposto a pagar esse preço, então fica do jeito que você está. Ricardo, como eu faço para ser referência onde eu estou? Mudando as suas decisões. Tem pessoas que nem sabem o que vão decidir hoje. O que você vai decidir fazer hoje? Ontem tinha uma hora que eu estava vendo, eu acho que eram 18 mil pessoas. Não era 18 mil pessoas, não, gente. Quantas mil pessoas estavam assistindo a live ontem? 180 mil pessoas? Não, era 18 mil pessoas mesmo. Se eu não estiver enganado. Mas assim, vamos falar lá, 10 mil pessoas assistindo a chegada. Poxa, emocionante, a chegada, a chegada, a chegada. Beleza. O que você decidiu fazer na sua vida, do seu corpo físico, com a emoção que você viveu ontem, vendo uma turma fazendo uma prova de Ironman? O que você decidiu? 18 mil, obrigado. O que você decidiu? Qual foi a decisão que você tomou? Ah, não, decidi nada não, Ricardo, eu só achei legal, maneiríssimo. Maneiríssimo. Ó, alguém decidiu se entregar a Jesus agora. Parabéns. Se se entregar para ele agora, você vai ser salvo eternamente. Escreve isso aqui para libertar você. Escreve assim: eu decido errar em novas coisas. Eu decido errar hoje. Eu decido errar hoje. É muito engraçado, você sabe disso, mas isso é só uma frase de efeito na sua vida. A única pessoa na Terra que nunca vai errar é aquela que nunca faz nada. A única pessoa nessa Terra que vai errar de verdade é aquela que decidiu. Decida errar. Decida errar. É melhor decidir errado do que nunca decidir. Ricardo, por que fala isso? Para destravar o seu cérebro. É melhor você errar do que não decidir. É melhor você assumir o seu erro do que assumir a sua passividade. Se você tivesse que assumir hoje, o que você ia assumir? O seu erro ou a sua passividade? Ou será que o único erro que você tem é o erro de ser passivo? Você tem que ter um caderno das suas decisões. Você precisa ter um caderno das suas decisões. Das suas decisões. Eu estava com duas pessoas ontem e eu falei algo para elas, que era um senso comum entre nós. Você tem que ficar cansado de uma coisa na sua vida: teoria. Você tem que ficar cansado da teoria. E falar assim: chega. Chega de tanta teoria, eu preciso partir para o campo da prática. Chega dessas teorias, eu preciso começar a praticar. E ainda que eu erre, eu vou ajustar a rota, eu vou consertar o erro, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer até acertar. Quantas vezes você teve uma ideia e você não executou, e depois de alguns dias, ou algumas semanas, ou alguns meses, alguém foi lá, colocou a sua ideia em prática e arrebentou. E você falou assim: puxa vida, era para mim isso, por que eu não fiz? Porque você só teve um querer. Ah, querer é poder. Não é. As pessoas que governam desde sempre são as pessoas que decidem assumir riscos. Decidem assumir riscos, riscos, riscos. Chega de teoria. É preciso partir para o campo da prática.
Deixa eu te fazer uma pergunta de verdade. Seja sincero com você. Seja sincero com você. Mas quantos anos você está disposto ou disposta a viver a mesma vida que você está vivendo hoje? Eu sei que ao ouvir essa pergunta, a maioria esmagadora das pessoas responde assim, Ricardo, mais nem um dia. Ok. A primeira pergunta todo mundo acerta. Talvez a segunda resposta todo mundo também acerte. Qual é o grande problema? A prática, a ação, a decisão. Eu decido não viver mais nenhum dia essa vida medíocre que eu tenho vivido. Ok, maravilha. O que você vai fazer para mudar isso hoje? Qual é a nova atitude que você vai ter a partir de agora para mudar essa circunstância, mas é hoje? Por que nós falamos que todo dia é segunda-feira? Porque segunda-feira é o dia mundial daqueles que dizem que vão começar tudo e nunca começam nada. Eu vou para a academia segunda-feira. Eu vou fazer um regime segunda-feira. Segunda-feira eu vou sair para fazer uma nova entrevista de um novo emprego, que eu não sei onde é, porque eu não entreguei nenhum currículo. Segunda-feira eu vou começar uma nova empresa. Segunda-feira. Sabe o que acontece para muita gente? Para muita gente, mentalmente falando, segunda-feira é o dia mundial que não existe. Não existe a segunda-feira. Não, segunda-feira eu começo. Não, começa agora. Começa hoje. Deixa eu te falar um negócio. Você precisa aplicar essa regra na sua vida. O que eu for começar, eu vou começar agora. Nem que seja começar para gerar um desconforto em você, para que você saia literalmente e verdadeiramente da vida que você está vivendo. Você vai ficar aí deitado até que dia? Ricardo, eu já acordei, eu estou aqui no 459, maravilha. Mas o nosso alvo não é só acordar você, é despertar você para uma nova vida. É despertar você para uma nova vida. Deixa eu falar algo para você. Pessoas indecisas, pessoas que não praticam, pessoas que vivem de desculpas e não de resultados, na maioria das vezes. Eu só vou te dar um sinal aqui, tá? Uma estatística. São pessoas solitárias. São pessoas sozinhas. Pessoas indecisas. Não gostam de andar com outras pessoas, porque elas preferem viver na sua indecisão do que ter alguém colocando pressão nela para resolver a vida dela. Por que muita gente quer andar sozinho, que é indeciso? Porque é procrastinador, porque deixa para segunda-feira, e essa segunda-feira nunca chega. Essa segunda-feira não existe. Deixa eu te falar, se você está com dificuldade de resolver isso na sua vida, procure pessoas para você formar um grupo. Você tem que entender esse poder da unidade. Você tem que entender o poder de estar junto com pessoas. Muitas vezes você está sozinho porque você é indeciso. E aí a solidão, ela anda junto com a indecisão. A solidão anda junto com a indecisão. Porque é muito fácil você ser indeciso e estar sozinho. Não tem ninguém para te cobrar de nada. Não tem ninguém para te empurrar para nada. Não tem ninguém para te ajudar a nada. Você fica sozinho porque, ninguém está me vendo mesmo. Escreve assim, ó, eu não vou andar sozinho. Escreve isso, eu não vou andar sozinho. Eu não vou andar sozinho. Eu não vou andar sozinho. Deixa eu te falar uma coisa.
Você tem que instalar essa chave na sua cabeça e nunca mais desvirar ela. Você tem que deixar ela ligada. O amanhã não existe. O amanhã não existe. Absolutamente, o amanhã ele é uma mentira que você conta para você mesmo. O amanhã não existe. O amanhã é uma desculpa que você está contando. Você tem que decidir as coisas hoje. Você precisa decidir as coisas agora. Você tem que colocar aí uma lista de pelo menos 10 coisas que você vai resolver, fazer, executar essa semana. Das mais simples às mais complexas. Você tem que ser uma pessoa decidida. Decisão muda destino. Decisão muda destino. É você decidir e não parar para olhar para trás. É você decidir e não retroceder mais na sua decisão. É você só parar quando você cumprir o objetivo que você tem que cumprir. A gente está aqui de domingo a domingo, de segunda a segunda, de terça a terça, de quarta a quarta, instigando você a decidir. Só que você tem que anotar. E deixa eu te falar uma coisa. Todas as suas decisões precisam ser acompanhadas de data. Todas as suas decisões precisam ser acompanhadas de data. Tem uma coisa que nós falamos muito aqui no ecossistema. Alguém fala assim, vou fazer tal coisa, já é assim, já é certo. Tá! Já vem uma outra fala em cima dessa, de alguém que diz que decidiu. Eu vou fazer tal coisa, alguém já pergunta, quem está aqui no nosso meio já sabe, qual é a data? Isso assusta as pessoas. A primeira coisa que a gente pergunta quando alguém diz que decidiu, a gente faz a pergunta, qual é a data? A maioria das pessoas, até conseguirem resolver e decidir de verdade, elas bugam na hora. A pessoa fala assim, eu vou decidir agora, eu decidi fazer tal coisa. Quando ela ouve a pergunta, qual a data? O olho faz assim. O cérebro dá uma congelada, porque o seu cérebro entende. Se você falar assim, eu decidi, e não colocar a data, ele vai te levar a esquecer. Porque ele não quer que você decida nada novo. Porque cada decisão nova que você tomar, ele sabe, vai ter um gasto de energia, vai ter um gasto de pensamento, vai ter um gasto de força. Eu vou ter que me conectar com novas pessoas, eu não quero, eu só quero poupar energia, eu só quero ficar quieto, parado, vivendo a mesma vida. Aí você fala assim, eu decidi isso. Qual data? Qual é a data? Quando você coloca a data, aí o seu cérebro entende. Fala assim, opa, então agora eu tenho um cronograma. É um cronograma, tal dia eu vou resolver isso. Até tal dia eu estou com isso pronto, resolvido, consumado, estabelecido, porque eu tomei uma decisão e coloquei uma data. Eu coloquei uma data. Quantos dias mais você vai procrastinar? Eu não sei se você consegue entender alguns conceitos que a gente fala aqui e você deixa passar desapercebido. Ah, fiz mais um ano, né? Mais um ano de vida, mais um aniversário. Não, é menos um ano. Você acabou de perder um ano da sua vida. Quantos anos te restam? A conta é, se Deus nos deu 120 anos, 120 menos do que você tem, te resta quanto? Você está perdendo. Você está perdendo ano após ano chances e oportunidades de escrever a sua história hoje. O que você quer contar amanhã? Decida agora. O que você quer falar para as próximas gerações? Decida agora. Decida hoje o que você quer contar para a próxima geração.
Eu acho muito legal as pessoas que anotam códigos, eu acho muito legal. Eu acho muito legal ter vários códigos. Muito legal. A minha pergunta para você é: pegou um código? Maravilha, massa, top. Pegou 10 códigos? Top. A minha pergunta para você é: qual a ação em cima desse código? Qual a ação em cima do código que você pegou? Putz, cara, peguei um código pesado aqui. Sério? Qual é a ação em cima dele? Qual é a decisão em cima do putz que você pegou? Qual que é? Nossa, eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. Putz! E aí? E aí? É uma teoria. Qual que é a prática? Qual que é a ação? Qual que é a decisão? Qual que é a direção? O que você colocou na sua cabeça que você vai fazer e você vai até o fim? Eu acho muito legal os códigos, mas sem uma ação não te leva para lugar nenhum. Em vez de anotar o código, anota a ação que você vai ter. Ricardo, eu quero anotar os dois. Maravilha. Mas código por código não tem o poder de te levar para lugar nenhum. Eu vou encerrar aqui para a gente ir para o boot, te deixando uma... Quantos dias vai ser o 459? Rapaz, até acabar a vida. Mais ou menos assim, sabe? Até acabar a humanidade. Tem dia para parar, não. Não tem dia para parar. Mas ó a pergunta. Quantos dias vai ser o 459? Eu posso pensar várias coisas, mas o senso mais comum é o seguinte: quantos dias mais eu vou ter para aprender? Peraí, não é sobre quantos dias mais eu vou ter para aprender, é sobre o que eu vou fazer hoje com o que eu já aprendi. Não é sobre o empilhamento de conhecimento, é sobre o empilhamento de decisões que geram resultados. Um empilhamento de decisões que geram resultados. Ah, eu quero aprender algo novo. Maravilha. Onde é que você vai aplicar? O poder não está no que você sabe. O poder está no que você faz. O verdadeiro poder está na execução. O que vai te fazer ser uma pessoa sólida, consistente, verdadeira e genuína são as suas ações, não o seu conhecimento. Não é o seu conhecimento, é a aplicação do conhecimento que você tem. É muito interessante que um dia o mestre dos mestres deixou uma parábola, uma passagem, e ele comparou duas pessoas que vivem na Terra, na época dele, que vive até hoje. Ele falou assim, ó, tem duas pessoas vivas, as duas, presta atenção nisso, duas pessoas vivas, as duas ouvem a mesma coisa, as duas têm a mesma oportunidade, as duas passam pelos mesmos desafios, as duas sofrem a mesma pressão. O que diferencia uma da outra? Que uma ouve e pratica, construiu a sua casa na rocha. Quem ouve e pratica. Estão falando que tem mais de 7.000 pessoas aqui e só 2.000 deram like. Você que está aqui ao vivo junto comigo, você que alguém decida dar o like agora. Deixa eu ver se você entendeu o poder da ação, da decisão. Dá o like aí. Fala assim, eu decidi, eu vou apertar esse botãozinho aí agora.
Agora. Agora, paga o garçom que está entregando a mensagem para você. É só você dar o like para que outras pessoas recebam essa mensagem e sejam verdadeiramente ativadas no dia de hoje para fazer da segunda-feira uma segunda-feira memorável. Por que memorável? Porque vai gerar uma memória de uma decisão. Decisão. Deixa eu te falar. Chegou a hora de você entender. Não é sobre teoria, é sobre prática. Na hora da tempestade, a casa que vai ficar firme é a casa de quem praticou, não é a casa de quem ouviu e é muito teórico e tem muita teoria. É a vida de quem pratica. Se até o mestre dos mestres, se até Jesus deixou isso claro, deixa eu te falar, para de ser tolo. Para de viver uma vida em busca de conhecimento e nunca aplicar o seu conhecimento. Decisão. Decisão vai tornar você sólido. Decisão vai tornar você forte. Tempestade vem para todo mundo. Sol vem para todo mundo. Chuva vem para todo mundo. O que vai mudar, Ricardo? O que vai diferenciar? Decisão. Quem pratica, firma a sua vida. Quem não pratica, só está na teoria. Bora fazer o boot, que daqui a pouquinho tem aula do Piorando e daqui a pouquinho, depois do Piorando, tem culto. Então bora, fecha seus olhos aí, vai. Se posiciona. Se posiciona para viver, para fazer, para passar, para escrever uma nova história. Bora lá. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque quando nós falamos, o Senhor sempre nos ouve. Como é bom ter a clareza, a percepção, a convicção, a confiança de que o Senhor ouve a nossa voz. De que quando nós falamos, o Senhor está atento e nos responde a cada pergunta que fazemos, a cada anseio do nosso coração. E aqui estão as pessoas que realmente nessa manhã decidiram abandonar uma vida de teoria e partir para uma vida de prática. Pessoas que são decididas, que não ficam só querendo coisas, não. Querer não é poder, decidir é poder. A decisão vai trazer uma ação, e a ação vai trazer um resultado. E o resultado pode ser e vai ser aperfeiçoado. Fala assim, eu decido decidir. Mentaliza aí agora. Você está diante de um quadro de várias tarefas. Várias tarefas. É o quadro das suas demandas da semana. Você está olhando quantas coisas você tem que fazer. Eu quero que você olhe para esse quadro agora e você vai colocar uma numeração de 1 a 10 nessas demandas. Elas não estavam na sequência que deveriam estar. Olha para cada uma delas. E você vai fazer a sua sequência. Coloca o número 1. Eu quero que você mecanicamente movimente o seu braço. Coloca o número 1, coloca o número 2, coloca o número 3, coloca o número 4, coloca o número 5, coloca o número 6, coloca o 7, coloca o 8, coloca o 9, coloca o 10. A sua lista de tarefas está pronta para ser executada. Agora eu quero que você vá lá e pegue a tarefa número 1 e execute ela. Vá lá e executa. Pega a tarefa número 2 e executa. Pega a 3 e executa. Pega a tarefa 4 e executa. Pega a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10 e executa. Você está com uma sensação que você nunca teve. Você conseguiu acabar tudo aquilo que você se propôs a fazer. Porque você é uma pessoa decidida a partir de hoje. E ninguém vai tirar isso mais de você. Você é decidido e a sua decisão não tem espaço para concessão. Eu quero que você olhe para a sua vida, como ela mudou. Olha para o seu corpo físico. O seu corpo físico mudou por conta da sua decisão. Você decidiu se alimentar de uma forma consciente. A sua alimentação mudou.
Você vai para academia, você faz exercício, você corre todos os dias, o seu corpo mudou. Olha para a sua família. A sua família é uma família alegre. A sua família é uma família feliz, é uma família próspera. Olha para a casa que você mora. É a sua decisão. Você decidiu fazer coisas novas e você está colhendo frutos de cada uma das suas decisões. A sua família tem amor, tem respeito, tem zelo, tem carinho. A casa que você mora é a melhor casa do condomínio que você está. Olha para a sua garagem, você tem à sua disposição os melhores carros. Olha para a sua empresa, você tem a maior e melhor empresa do seu segmento, e tudo isso é porque você se tornou um executor, você decidiu. Você saiu da teoria e partiu para a prática. Você está vivendo uma vida que você jamais imaginou que ia viver, porque as suas decisões, elas te surpreenderam. As suas decisões geraram resultados surpreendentes. Eu quero que você declare isso. Fala assim: as minhas decisões vão gerar resultados surpreendentes. Esfrega suas mãos, dá aquele sorriso e fala assim: já é, eu estou pronto para prosperar. Quem que vai prosperar de verdade? Aqueles que fazem, aqueles que agem. Ricardo, se eu errar, corrige a rota e vai fazer de novo. Só não procrastina mais. Só não procrastina mais. Gente, beijo no seu coração. Você que é aluno do 10 em 1, tem aula aí agora. Aproveita a sua aula. E você que está aqui comigo, daqui a pouquinho, às 7 horas da manhã, tem primícias. Primícias. Bora participar desse momento único para começar a sua manhã, sua semana da melhor maneira. Você que não fez o print ainda, já faz o print aí, bora. Faz esse print e me marca lá. Tá aqui o meu arroba, ó, Ricardo S. Linhares. Me marca lá, começa a me seguir. Nós estamos juntos, bora tocar o terror na terra, bora transtornar esse mundo. Pessoas decididas vão marcar essa geração. Eu faço parte dessas que decidem. Eu não olho para trás, eu não sou daqueles que retrocedem. Uma vez que eu decidi, que eu coloquei a mão no arado, eu não vou voltar para trás. Eu não volto para trás nem para pegar embalo. Bora para frente, bora decidir, bora resolver. Vamos agir, tamo junto.